E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é para falar um pouquinho de como que nós temos feito as escolhas de ações no nosso projeto do Val Plan. E também, caso você queira por si só, ou estudar um pouco mais sobre como você pode escolher ações, como você pode olhar de uma forma um pouquinho mais diferenciada por meio de uma análise chamada análise fundamentalista. Eu vou falar um pouquinho mais na aula sobre o que é análise fundamentalista e quais são os principais indicadores da análise fundamentalista que eu vou usar durante esse projeto que eu estou fazendo na carteira pública aqui no canal. Lembrando que se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, comenta aqui embaixo e ative o sininho para notificações. Vamos à aula? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os principais indicadores da análise fundamentalista. Eu sou Jorge Bueno, sou assessor de investimentos. Espero que vocês possam aproveitar a nossa aula sobre ações, como escolher ações. Primeiramente, o que é a análise fundamentalista? Ela é, uma análise que ajuda a estudar, uma situação financeira, de perspectivas de uma empresa. Através de números, através de indicadores, você consegue saber, por exemplo, se aquela empresa é uma boa alternativa para investir o seu dinheiro, se aquela empresa ela apresenta um, um valor de investimento, né? Até o nome que se dá a esse tipo de análise, que fundamenta o valor investe. A ideia é entender o negócio, entender se aquela empresa ela tem uma expectativa de resultados no médio e no longo prazo. E se isso significa que você, então, deve colocar o seu dinheiro lá, conhecer, essa empresa que você está colocando o dinheiro e acompanhar essa empresa ao longo do tempo. Normalmente, essa é considerada uma das principais escolas de pensamento, tá? Para quem pretende investir de forma mais profunda em ações. E ela é sempre comparada com análise técnica ou análise gráfica. Normalmente, elas têm objetivos diferentes, mas elas podem se complementar também. Eu só trouxe esse quadro para ter uma ideia da diferença entre análise fundamentalista e análise técnica, mas não é o objetivo principal do nosso vídeo de hoje. O principal que eu vou trazer aqui é que, normalmente, o objetivo da análise fundamentalista é comprar ações para construção de patrimônio, acreditando nos projetos de uma empresa. Normalmente, e na análise técnica ou grafista, a gente compra ações para tentar vender por um preço maior, acreditando que essa ação, claro, na análise fundamentalista também vai se valorizar com o tempo, mas na análise fundamentalista a gente já pensa em lucros, em dividendos, em outras coisas que na análise técnica não vai fazer tanta diferença, porque a gente vai pensar em longo prazo na análise fundamentalista e no curto prazo na análise técnica. Vamos aos principais indicadores agora. Antes, que setor devo investir? Eu trouxe esses setores aqui como sugestões, lembrando que isso nunca vai ser uma orientação de compra ou de venda. Quem falou disso aqui, dessa sigla, né? BEST, foi a Louise Barsi, trazendo os ensinamentos do pai dela, que é a Louise Barsi. Então, ela fala que os setores mais perenes e que a gente trabalha com menos intercorrência são BEST, bancos, setores de energia, saneamento e seguros e telecomunicações. Eu vou utilizar esses setores para fazer as escolhas das nossas ações na nossa carteira pública. Não que outros setores não possam ser interessantes, mas eu vou tentar seguir essa metodologia. Claro que alguma outra coisa pode acontecer, né? Uma oportunidade de ouro que a gente não pode perder. E é assim mesmo. Por isso que uma parte do nosso investimento, do nosso plano de investimento, vai ser para uma oportunidade que possa acontecer. E aí a gente vai pode mexer na carteira e tudo mais. Quais são os principais indicadores da análise fundamentalista, então? Um dos mais famosos é o PL, que é o preço barra lucro. Para calcular o PL, é preciso dividir o preço de uma ação, então é fácil, né? Qualquer site de análise de ações mostra, pelo lucro líquido da empresa por ação. O que PL indica? Ele indica normalmente quantos anos vão ser necessários para o investidor receber de volta o valor que você pagou pela ação sob a forma de dividendos, ok? Então, PL é bem interessante. É um dos indicadores mais utilizados, mas ele não pode ser analisado sozinho e nem pode ser analisado sem analisar outras empresas no mesmo setor, tá bom? Outro indicador interessante é o PVP, é o preço sobre o valor patrimonial. Ele nada mais é do que a divisão do preço da ação
pelo valor patrimonial dessa ação. Então, a gente vai saber se esse valor ficar acima de 1, pode ser um indicativo que a ação está cara ou que o mercado está precificando essa ação com um certo valor nesse momento, ou com uma demanda aumentada, ou com uma previsão de crescimento, ou para um momento econômico micro ou macro que influencia diretamente na expectativa do mercado em relação a essa ação, tá bom? Então, esse é um valor que pode ser visto também junto do PL, tá? Sempre se somando nesse monte de indicadores para que a gente chegue numa conclusão. Lembrando também de comparar ações diferentes, tá? Entre elas. Dividend yield. Para quem pensa em reservas em renda passiva, uma carteira que vai trabalhar a seu favor para sua aposentadoria, que vai trabalhar em cima do chamado efeito bola de neve. Vou fazer vídeo sobre isso tudo ainda, mas hoje eu quero que você foque no indicador. O que significa? Tá? É a divisão dos dividendos de uma empresa. Os ganhos diretos obtidos pelos investidores com a distribuição dos dividendos. Quando você compra uma ação de uma empresa que tem lucro, ela, por lei, ela tem que distribuir um pouco desse lucro entre os seus cotistas, quem comprou a sua ação, seus acionistas. E então, o dividend yield é esse lucro em relação ao preço pago pelo papel. Ele é calculado dividindo o valor dos proventos distribuído por ação pelo preço atual do papel. Então, vocês vão ver que o dividend yield, quanto maior o dividendo, maior a porcentagem de dividendo, né, de repartição de lucros que essa empresa está fazendo para cada ação comprada pelo seu acionista. Então, normalmente a gente vai procurar ações que têm um dividend yield bem alto, mas que também são ações de crescimento ao mesmo tempo. Lembrando que rendimentos, né, dividendos passados não necessariamente significam que ela vai distribuir dividendos da mesma forma durante toda a sua vida. É por isso que a análise de ações é uma coisa dinâmica. Ela tem que ser feita, eu faço o tempo todo, mas pelo menos você deve contar com uma assessoria durante esse processo. O ROI é o retorno sobre o investimento, é a capacidade dos ativos da companhia de gerar lucro. Por exemplo, o ROI de 0,3 indica que a cada R$ 1 do ativo da empresa gera 0,30 centavos de lucro. Lembrando também que deve ser visto com outros indicadores, como o EBITDA ou EBITDA. A sigla vem do inglês Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. E em português, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Indica quanto as suas atividades principais estão gerando lucro daquela empresa. Mas o mais interessante ler o EBITDA junto com outro indicador, que é o Enterprise Value. Esse indicador ele vai entender, né, vai ajudar você a entender a capacidade da empresa de gerar lucro. Por exemplo, se esse EBITDA ou EBITDA foi de 4,1, tá? Hoje em dia nós temos muitas empresas na bolsa com EBITDA desse jeito. Ele quer dizer que o valor econômico da empresa equivale a cerca de 4 anos da geração de caixa medida pelo EBITDA. Quanto mais alto for esse valor, o múltiplo, né, EV/EBITDA, mais cara costuma ser a empresa. Ok? E a gente então segundo alguns autores, EBITDA próximos de 2 ou menores do que isso indicam que essa empresa tem uma saúde financeira boa. Mas pode ter valores alterados? Sim, lembrando, o EBITDA ele vai ser lido junto com todos os outros valores, mas ele é um indicador bem utilizado, tá? A gente vai ver bastante isso aí, ó, 4,1. Ó, então equivale a 4 anos de geração de caixa, né, valor econômico da empresa. E o ROI também é um dos indicadores mais famosos, importantes. Por que que eu estou falando que existem indicadores mais famosos? Porque vocês vão ver que existem muitos indicadores na análise fundamentalista. E olha que eu estou falando só dos indicadores, eu não estou falando da análise dos três tipos de percepção. A gente tem que trabalhar o macro, trabalhar o micro, pensar em macroeconomia, em tendências. Então, a análise ela é embasada em muitos conceitos e eu estou trazendo para você aqui só alguns indicadores, como se fosse um norte para que você consiga escolher melhor suas ações ou entender melhor as escolhas que são feitas junto de um planejador financeiro, por exemplo. O ROI é o retorno sobre o equity, é uma rentabilidade sobre o patrimônio, tá? Ela é medida pelo ROI.
O ROI é a medida que mostra o retorno sobre o investimento feito pelos acionistas. Também bem interessante, tá? Aqui é um quadro que eu estou mostrando para você o tanto de indicador que tem. Aqui os indicadores principais que nós falamos hoje. O PL, por exemplo, ó, de 7,6, um PVP de 1,39. Cadê o dividend yield? Olha só, 5,1. O EV/EBITDA, dividend yield, EV/EBITDA, 46, bem alto, né? O ROI, 19,7%. Então, a gente tem esses indicadores principais que nós falamos na aula de hoje. Tem um outro quadro aqui, por exemplo, mostrando comparações. Aqui, comparando ações de banco, por exemplo. Vamos mostrar no EV/EBITDA direto aqui, ó. Ah, não é uma comparação boa para banco, desculpa. Vamos falar de dividend yield, que é os dividendos, né, dos bancos. Aqui eu comparei o Itaúsa com o Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Então, olha só, o dividend yield, qual dessas ações paga mais dividendos percentualmente, né? Então, ó, Itaúsa 5,23, Banco do Brasil 9, Bradesco 3,56, Santander 7. Então, vocês perceberam que aqui, ó, em primeiro lugar, quem ganha é o Banco do Brasil. Lembrando que isso não é uma indicação de compra, tá bom? Vamos ver um outro indicador aqui, o PL, ó, o preço da ação, em relação ao valor dela. Vamos ver, ó, 7 para o Itaúsa, Banco do Brasil 4, Bradesco 8 e Santander 8 também. PVP, ó, também, nós avaliamos, ó, 1,39, 0,72. Então, o Banco do Brasil está com preço abaixo da cotação do valor patrimonial dela, né, o preço da ação. O Bradesco 1,27 e o Santander 1,13. Então, isso serve para quê, né? Jorge, não entendi nada. Volta à aula e lê de novo. Não, brincadeira. Como os próximos vídeos eu vou falar, vão ter vídeos sobre cada um desses indicadores no futuro, trazendo de uma forma um pouco mais prática como ele deve ser lido, mas sempre lembrando que ele nunca deve ser lido de forma sozinho. Sempre interessante ter essa lista com vários deles juntos. E eu vou trazer um pouquinho deles a cada ação que nós formos escolher para o nosso plano público de investimentos, o Valplan, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau.